Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais intensos e, por que não dizer, perturbadores de todos os tempos. É um capítulo que realmente leva a fé humana ao limite do que é suportável. E a grande pergunta que paira sobre essa história é exatamente essa. Até que ponto a fé de alguém aguenta? O primeiro capítulo do livro de Jó já nos joga de cara nesse dilema, forçando um confronto com a ideia do sofrimento e da resiliência. É uma questão que, vamos combinar, nunca sai de moda. E tudo começa nos apresentando esse homem, Jó. E olha, a descrição dele é a de alguém que aparentemente zerou a vida. Ele é o retrato da perfeição, um homem que tinha absolutamente tudo o que se podia desejar. Para a gente ter uma ideia do tamanho do tombo, primeiro a gente precisa entender o quão alto Jó estava. O texto faz questão de construir essa imagem de uma vida impecável, sabe, tanto no caráter quanto na vida material. O texto não economiza elogios. Não diz só que ele era bom, diz que ele era íntegro, reto, o pacote completo. A ideia que fica é de alguém que era moralmente repreensível, uma pessoa cuja vida era um exemplo de devoção. E a riqueza dele era um reflexo direto dessa virtude toda. Quando o texto diz que ele era o maior de todos os do Oriente, isso não é só um elogio, é uma constatação do status, do poder e da influência que ele tinha naquela região. E para colocar isso em perspectiva, vamos dar uma olhada nos números. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, isso para a época era uma fortuna assim inimaginável. Era o equivalente a um mega empresário dos dias de hoje, um verdadeiro magnata. E como se não bastasse, a família também era o retrato da prosperidade. 7 filhos e 3 filhas. A imagem que se forma é de uma vida completa. Caráter, riqueza, família. Não faltava absolutamente nada. A devoção de Jó ia a um nível impressionante. Ele era tão zeloso que, por via das dúvidas, oferecia sacrifícios pelos filhos caso eles tivessem cometido algum pecado, mesmo que só em pensamento. Isso mostra o tamanho do temor e do respeito que ele tinha. E é aí que a cena muda. De repente, a gente sai da terra e sobe para uma espécie de tribunal celestial. E a vida perfeita de Jó vira o centro de um debate de altíssimo risco. Lá em cima, Deus basicamente se gaba de Jó, sabe? Aponta para ele como um exemplo de integridade. Mas aí entra Satanás, o acusador, com uma pergunta bem cínica. Ele basicamente diz: será que Jó serve a Deus de graça? Ou será que ele só é fiel por causa de tudo que ele tem? E aqui vem o desafio. A provocação de Satanás é direta e brutal. Ele aposta que, se Deus tirar todas as bênçãos de Jó, toda aquela piedade vai virar pó. E Jó vai amaldiçoar a Deus na cara dele. A fé dele, segundo o acusador, é frágil, é baseada em interesse. E Deus topa o desafio. Ele dá permissão para o teste, mas estabelece um limite muito claro. Pode tocar em tudo que Jó possui, na riqueza, na família, mas na vida dele, não. A partir desse momento, tudo que Jó tem está em jogo. O que acontece em seguida é uma sequência de catástrofes de uma velocidade e brutalidade impressionantes. A permissão celestial se transforma em destruição na terra de forma imediata e absolutamente implacável. Em um único dia, a vida que Jó levou anos para construir é completamente aniquilada. Um mensageiro chega e antes que ele termine de falar, chega outro com uma notícia ainda pior. É uma cascata de tragédias, uma atrás da outra, sem dar tempo nem de respirar. E tem essa frase que se repete a cada mensageiro que chega: e só eu escapei para te trazer a notícia. Isso reforça o quão total foi a destruição. De cada desastre, a única coisa que sobra é a pessoa que vem contar a história. É arrepiante. Depois dessa avalanche de desgraça, o ritmo da história diminui. O foco agora é total na reação de Jó, que não tem mais nada. Todo aquele drama no céu e a destruição na terra se resumem a este momento. O que ele vai fazer agora? Ele faz todos os rituais de luto profundo que se esperaria. Rasga as roupas, raspa a cabeça, são sinais de uma dor extrema. Mas a última ação dele, essa é totalmente inesperada. Depois de tudo isso, em vez de se desesperar ou se revoltar, ele adora. Então ele diz a frase que basicamente destrói o argumento de Satanás. Ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. Ele reconhece que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus, tanto as coisas boas quanto as ruins. É uma declaração de fé de uma força impressionante. O capítulo termina com esse veredito claro: Jó passou no teste. A aposta de Satanás, pelo menos essa primeira parte, foi perdida. Mesmo sem ter mais absolutamente nada, a fé e a integridade de Jó se mantiveram firmes.
Mas isso é só o começo. A primeira aposta foi vencida, mas a aprovação está longe de terminar. E a pergunta que fica no ar é: se perder tudo não foi suficiente para quebrar a fé desse homem, o que seria? O resto do livro vai se dedicar a tentar responder exatamente isso.